O legalismo coloca como lei algo que a Bíblia não exige. O legalismo acrescenta algo na fé. As pessoas cumprem algumas regras que Deus nunca pediu, que Deus nunca ordenou e acham que são salvas por causa disso. Os legalistas muitas vezes fazem coisas boas também com a intenção errada e, na maioria das vezes, quer ser visto pelos homens. Então, muitas vezes, eles vão até pegar coisas que estão na Bíblia, coisas positivas para se fazer, mas vão fazer com a intenção errada, para ser visto, para ter a atenção dos homens. A salvação ela é unicamente pela fé. Pela fé sois salvos, onde lá diz em Romanos 5. Então a salvação é obra exclusiva da misericórdia de Cristo, do sacrifício de Cristo. Você só é salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós sabemos que a salvação é apenas pela fé em Jesus Cristo. Apenas pela fé, mais nada. Nós já falamos um pouco disso. Eu não vou estender esse assunto, se você quiser saber um pouco mais, vou deixar na descrição o vídeo sobre a justificação pela fé. Então, a salvação é apenas pela fé. Então, o legalista, ele coloca, às vezes, até a salvação pela fé, mas ele coloca mais algo. Ou seja, a salvação é pela fé, mas tem que ser na minha igreja. A salvação é pela fé, mas você tem que vir para a igreja com esse tipo de roupa. A salvação é pela fé, mas você tem que usar um corte de cabelo desse tipo. Então isso é legalismo. É fazer coisas externas, coisas que Deus não pediu, e você querer ser salvo por estas obras. E nós sabemos que pelas obras da lei ninguém será justificado, para que toda boca se cale no dia do juízo. Então o legalismo coloca no centro algo secundário ou até algo que nem importa. E quando você coloca qualquer outra coisa no centro, Cristo sai do centro. Então, por exemplo, muitas igrejas vão colocar como doutrina, como regra, algo insignificante. E isso vai produzir pessoas ignorantes, pessoas que acham que são salvos pela sua religiosidade. Então elas vivem nesse farisaísmo. E muitas vezes eles vão até pegar coisas que estão dentro das escrituras e vão colocar isso como regra de fé, como doutrina, e você é salvo por esse conjunto de regras. Ou seja, você não pode ser salvo por um conjunto de regras. Se fosse assim não precisaríamos do sacrifício de Jesus Cristo. O legalismo ele cria uma pessoa ignorante, uma pessoa que é ímpia por dentro, mas que pensa que é santa por fora, uma pessoa cheia de frases decoradas, né? Uma pessoa que às vezes muda até a entonação para querer mostrar que é piedosa, para querer mostrar que ela é espiritual. Então por fora ela tem até essa aparência de santo, essa aparência de fervoroso, de piedoso, mas por dentro, como nós vemos aqui em Marcos 7, a partir do versículo 7, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então, são pessoas que praticamente viram robôs. Elas vão repetindo costumes e usos e tipos de roupas sem se questionar o porquê, sem saber se aquilo está na Bíblia, e ela acha que ela é salva porque ela cumpre todos aqueles conjuntos de regras que Deus nunca pediu. Então isso produz uma grande ignorância, porque a pessoa vai olhar para outras igrejas, vai olhar para as outras pessoas e vai ver que às vezes ela não tem aquele padrão de roupa, ou padrão de cabelo, e ela vai achar que aquela pessoa não serve a Deus igual ela. Então isso vira uma ignorância gigante, porque a pessoa nunca conheceu a Deus, nunca entendeu o que Deus quer, quem Deus é, o que Deus fez, e ela aponta para outra pessoa dizendo que aquela pessoa não é crente porque não tem o cabelo grande ou o cabelo pequeno, ou porque aquela pessoa não usa um tipo de roupa determinado, e daí vai para mais outras piores, né? Então são pessoas que têm um cuidado especial externo. Ela não pode pregar sem gravata, tem que ter o instrumento tal, o outro não serve, porque o outro instrumento não é de Deus, né? A ação da obra de Deus está tudo por fora, ela não consegue compreender o interior.
Ó o que está escrito em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. É interessante ressaltar que o legalista ele vai querer sempre se sentir especial por essas regras que ele cumpre. São pessoas que elas se moldam externamente, mas por dentro dela a morte, por dentro dela já está seco, né? Nós vemos os legalistas fazem uma pregação eloquente, mas chega em casa, bate na esposa. Muitas seitas colocam fardos nas costas das pessoas, mas tem outras também que são pequenos fardos, fáceis de serem levados. O fardo pesado vai gerar nessas pessoas uma hipocrisia, porque a pessoa não vai conseguir cumprir todas aquelas regras, porque é um fardo pesado, mas ela vai querer pregar essas regras, impor nas pessoas estas regras que ela mal consegue cumprir. E aquele do fardo leve, ela vai conseguir carregar esse fardo leve, como por exemplo, use o cabelo X, roupa X, e ela vai ser uma ignorante, uma orgulhosa, que acha que consegue agradar a Deus por essas regras insignificantes que não produzem santidade. Muitos vão partir para um misticismo, porque ele tem que fazer um teatro espiritual. Ele tem que mostrar que ele sente que ele é especial. Então, como diz em Colossenses 2, do 18 ao 23, não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Então, muitos vão partir para esse misticismo e vão querer fazer uma cena espiritual e falar que viu anjo, e falar que teve visão, porque no fundo ela esconde pecados que ela não consegue vencer, porque esses pecados não foram perdoados na cruz, porque ela tem uma ideia de salvação pelo que ela faz ou pelo que ela deixou de fazer. Logo, ela vive numa falsa religião, numa religiosidade que leva ela à destruição, que leva ela a uma depressão e a uma vida de mentiras escondidas atrás da máscara. É bom ressaltar que tem pessoas legalistas e tem pessoas zelosas. E Deus se agrada daquelas pessoas que querem fazer o máximo que elas conseguem para agradar a Deus. Uma mulher que não usa roupas curtas para querer guardar o seu corpo da maldade dos homens não pode ser taxada como uma mulher legalista. Ela é uma mulher zelosa, desde que sua intenção esteja em agradar a Deus. Mas veja que estamos falando de modéstia, não estamos falando de uma mulher usar saia ou calça. Isso também nós já falamos num vídeo que inclusive eu vou deixar o link aqui também na descrição sobre modéstia. Então existem também dois extremos. Pessoas que acham que não tem que guardar seus olhos da prostituição, pessoas que acham que pode viver de qualquer forma, porque agora estamos na época da graça, e vivem de qualquer forma, como se fosse um demônio. Essa pessoa provavelmente não nasceu de novo. E temos do outro lado pessoas que querem fazer tudo minuciosamente e achar que por aquilo ela vai ser salva. O religioso ele vai estar sempre ligado nas regras da sua religião, da sua igreja, para ele sempre citar essas regras. E o pior é que ele acha que isso é doutrina, usos e costumes e roupa e tipo de boné. Ele vai colocar essas regras como doutrina, mas a vida dele não acompanha, a vida dele não consegue cumprir essa lei quando o fardo é pesado, ou então ele cumpre toda aquela aberração de regras básicas, de regras simples, e ele se torna um hipócrita que, do mesmo jeito do fardo pesado, as causas são uma pessoa ignorante que externamente, aos olhos das pessoas, são uma pessoa santa, mas internamente são sepulcros caiados. Tudo que se estabelece para a sua salvação, que seja qualquer obra que você faça, não é o Evangelho.
Olha o que Paulo fala para os Gálatas: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Como Paulo disse, tudo que é pregado além do evangelho, o evangelho básico, simples, que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, ressuscitou para a justificação dos que creram nele, a partir disso, para a salvação, é considerado legalismo. Tudo que você tiver que fazer para conseguir a salvação é legalismo. É obras imundas, obras das suas mãos. E Paulo aqui demonstra que isso é muito sério. Aquele que prega, além disso, deve ser amaldiçoado. E ele mesmo chama de outro evangelho, o qual na realidade não é evangelho. Então você pode ouvir a palavra de Jesus Cristo, você pode ouvir pessoas pregando da Bíblia. Se ela dizer que para você ser salvo você precisa fazer alguma coisa, não é o Evangelho. Ah, Igor, mas eu não preciso fazer nada, eu já estou salvo, é só eu crer e pronto. Nós já falamos disso nos vídeos anteriores. Se você não acompanhou, vou deixar o link aqui da playlist para você acompanhar todos estes vídeos. A salvação, pessoal, é unicamente pela fé. Você creu em Jesus Cristo, teve um novo nascimento, você creu que seus pecados foram perdoados na cruz, você está salvo, ninguém te tira das mãos do Pai. E agora o próprio Pai vai lhe conceder santidade, você vai ser santo por gratidão, separado do mundo. E nos próximos vídeos vamos falar sobre a santidade, sobre a santificação. E é por isso que eu trouxe um pouco do legalismo, para nos prepararmos e destruir essa barreira do que dizem ser santidade. As pessoas por aí ficam com a cabeça baixa, assim, uma carinha de piedoso, né? E fala língua daqui, meu Deus, de lá, isso é de cá. E aparentemente isso vai sendo chamado de santidade, mas internamente, realmente, ela não tem o perdão de seus pecados, ela não é aquela pessoa que ela demonstra ser externamente. Então, no próximo vídeo falaremos um pouco sobre santidade, e foi muito importante esse vídeo para nós rompermos algumas barreiras. Você percebe que você está virando um religioso, um fariseu, um legalista, quando você começa a se importar mais com o tipo de decoração da igreja, quando você passa 1 hora se arrumando na frente do espelho para estar no culto, mas espiritualmente você não se preparou 1 minuto. Você percebe que está virando religioso quando você não consegue aturar os erros dos outros, mas consegue muito bem aturar os seus. Você percebe que você está virando religioso quando você vai em todas as atividades da igreja, toca na igreja, prega na igreja, vai em evento tal, vai ali, vai aqui, mas você não tem tempo para orar, você não tem o mesmo tempo para passar para passar a sós com Deus. Por fim, você sabe que está virando um legalista quando a sua relação com Deus é apenas externa. Você tem que ver algo, você tem que sentir algo, você tem que chorar, tem que ser necessário todas essas coisas externas, e tudo isso vira necessário a ponto de que você esquece do arrependimento, você esquece de pedir perdão pelos seus pecados, de tomar vergonha na cara. Você desonra a Deus com a sua vida e o louva com a sua boca. Assim como diz em Mateus 15: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens.